Testando. Alô, teste. Caros amigos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter um vídeo bem interessante, tá? Porque o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou reagir a alguns comentários, tá? De vídeos aqui do meu Instagram. Comentários aqui dos seguidores. Porém, quem está vendo aqui pelo TikTok não vai conseguir ver, tá? O que eu vou estar mostrando, tá? Não vai conseguir ver os comentários. Se você for para a live no YouTube, que está acontecendo naquela câmera ali, você vai conseguir ver a minha tela, tá? E hoje eu vou comentar de um vídeo muito interessante, que é um dos últimos vídeos que eu fiz aqui, que é o vídeo da goiabeira, tá? Uma galera que acha água utilizando galhos de goiabeira, que o galho entorta, né? Então quem está aqui no TikTok não vai conseguir ver o vídeo, tá? Mas quem tá no YouTube vai conseguir ver. Mas antes da gente começar a live, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o pessoal só tá entrando por enquanto. Não sou Red Pill. Embora o meu microfone é vermelho, não sou Red Pill. Eu sou casado, irmão. Boa noite, coroa lindo e ajeitado. Coroa? Eu já sou coroa? Não pode ser que eu seja já. Igual aquela brincadeira do copo quando éramos crianças, exatamente. Então, para quem não viu esse vídeo, eu não vou conseguir compartilhar aqui no TikTok, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui pra vocês verem do que eu tô falando, tá? Só pra galera do TikTok aqui ver. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui pra vocês. Se eu conseguir inverter ela. Virar a câmera. Opa, consegui. Se vocês vierem aqui, é esse vídeo aqui, ó, tá? Desse cara. Vamos ler os comentários hoje? Tem muitos seguidores esse vídeo aqui, ó. nesse vídeo perguntando se é verdade ou não. Eu não quero passar a impressão de ser o oráculo da internet. Só é verdade o que eu falo que é verdade. O que eu posso afirmar, garantir aqui, que isso não é científico, tá? Não é científico porque não dá para reproduzir isso. Só algumas pessoas conseguem fazer isso. Tá? Então, não é científico. Pode ser um efeito físico? Pode, se for no cérebro do operador, uma pessoa escolhida pela natureza para encontrar água. Porque você vê, se você colocar no Adobe Premiere, você vê que ele abaixa as mãos quando ele pega esse segundo instrumento. Tá? Então, assim, não é uma força que está sendo feita no instrumento, e sim é ele que está fazendo a força. Pode ser que seja um efeito paranormal, a Nossa Senhora afetando o cérebro dele, mas não é científico. Maravilha, maravilha. Então, o que nós vamos fazer hoje é reagir aos carinhosos comentários que deixaram ali pra mim e vamos entender o que o brasileiro pensa com relação a esse assunto. Bom, pra quem tá no YouTube, deixa eu ver como é que tá. Deixa eu transmitir pra vocês. O povo tá chegando agora pelo YouTube, né? Então, o vídeo é o seguinte, pessoal, pra quem tá aqui no YouTube entender do que se trata, tá? Tem esse vídeo aqui, que é uma galera que... É um cara que... Existe bastante esse público, essa galera que encontra, tá? Água utilizando galhos de goiabeira. E assim, isso não é ciência, tá? Toda vez que você tenta pôr um físico juntos, o equipamento não funciona. Toda vez que você tenta fazer algum tipo de análise, algum tipo de medição, nada funciona, tá? É sempre assim. É o tipo de coisa que funcionaria sem o galho, tá? O galho tá lá só por tá lá. O cara sabe onde encontra o caminho, ele sabe onde que tá a água, e eventualmente isso é até uma auto-hipnose, porque o cara, ele sente a força ali agindo na mão dele, tá? E não tem força física nenhuma, as forças físicas são de origens força fraca, força forte, força gravitacional e eletromagnética. Não existe a força do galho da goiabeira, tá? Então, não existe isso. Isso daí é coisa da cabeça da pessoa, tá? Então, vamos reagir aos comentários, tá? Vamos ver se tem alguma mensagem aqui por enquanto. Então, vamos lá.
O De Bruxão aqui está escrevendo, parabéns pelo trabalho. Ainda tem contato com o Riccieri? A gente segue, eu sigo ele no Instagram, mas a gente não é ele que gerencia a página, né? Então a gente acaba conversando um pouco. Então vamos lá. Guilherme Cunha diz o seguinte: a movimentação da mão é involuntária e com a forquilha chega a deixar a palma da mão vermelha. Não existe física para esse tipo de fenômeno, tá? Não tem como, tem uma força involuntária puxando um cabo de goiabeira. Não existe, tá? Isso pode ser do mesmo efeito da auto-hipnose. O cara que morde uma cebola achando que ela tem gosto de maçã, tá? E aí, esse é um dos primeiros comentários aqui. Aí vem as 12 respostas aqui. Coisa que todo mundo... por exemplo, o Joel Leleco falou, e se a água está por toda parte nesse local? Quando eu falei com os geofísicos, tá, com os agrônomos, eles falaram, o lençol freático, basicamente, ele está por todo o subsolo. Onde você furar, você vai achar água. Tá? E não tem essa de furar aqui e não ali. Tipo, um palmo pro lado, 1 metro pro lado tem água e o outro metro não tem água. Então não faz sentido. Tá? O Adriano Silva escreveu o seguinte: melhor explicação é dizer, não sei explicar com as informações que eu tenho. Lembro que a acupuntura era atacada com o mesmo argumento. Olha só, não existe força física. Quando coloca-se um físico para testar, quando coloca um equipamento, o negócio para de funcionar. Então já fizeram isso várias vezes, tem vários vídeos no YouTube, fizeram isso várias... Cara, isso já foi pauta de várias matérias, tá? Quando você coloca lá um físico junto, um equipamento junto, o negócio não funciona, tá? Então assim... Tem coisas que não são científicas, tá? Mas mesmo assim são interessantes. Por exemplo, tem coisas como a acupuntura que... Eu não posso falar desse assunto, mas... A questão de não ser científica é que você pode fazer a coisa 1000 vezes iguais e dar resultados um pouco diferentes, mas dá um resultado, tá? Dá um resultado. Esse negócio aí não tem explicação nenhuma na física. E quando você põe um instrumento físico, ele não funciona. Isso significa que não é o galho da goiabeira que está virando, é o operador do galho, tá? Pietro Lucas diz o seguinte. Deixa eu só ver se o pessoal do YouTube está aqui. Quando eu era criança, meu tio do interior me contou sobre essa técnica para encontrar água. Disse que a pessoa precisava ter o dom. Agora vejo direto. Pois é, quando você precisa ter dom para fazer alguma coisa, quando é um presente divino, tá? Então não é ciência. Tá? Então assim, como eu falei, ou é a Nossa Senhora que está agindo no cérebro desses caras, mas não pode ser uma força física, porque força é uma interação que a gente mede. Tá? Se é uma coisa que só vai acontecer na mão de uma pessoa que o cara é Jesus Cristo... Tá? Então não tem como ser científico isso. Então não tem como. Tá? Nunca funciona. Sempre que... vou fazer um vídeo só de matérias disso. Tá? Quando boto o cientista junto, nada funciona. O equipamento causa interferências. Tá? Então não tem uma origem para essa força. Uma força desse tamanho só poderia ter uma explicação, ela poderia ser uma força eletromagnética. E a madeira não vai sofrer força eletromagnética de nenhuma natureza vindo do subsolo da água, não faz nenhum sentido isso. Tá? O TB escreveu, meu avô abria poço na vila desse jeito. Eu também achava que ele debochava, mas as pessoas com quem eu falei... tinham verdade na expressão me contando. Eu acredito que se esses caras encontram água, eles são caras que nasceram na região, eles são mateiros, eles sabem os truques, eles sabem que se tiver uma árvore aqui, uma ali, então tem que ter um lençol freático ali no meio. Então esses caras conhecem o terreno. Agora dizer que essas geringonças que eles estão girando, isso aí não tem não faz nenhum sentido. A Priscila escreve ali no YouTube, goiaba é minha fruta preferida. E o Jackson Ney Reis diz, funcionar, funciona. Só não se entende os motivos ainda. Cara, pra mim isso é da mesma... É como se fosse o seguinte. Imagina que eu preciso ferver uma água, tá? Eu vou ferver a água, vou pôr ela no forno. Se eu pôr a água no forno, ela vai ferver, tá? Agora, se eu tiver que pôr a água no forno e ficar com apito na boca... O apito não interfere em nada
na água fervendo, no fogo do fogão lá do forno, tá? Então, a coisa aconteceria com apito ou sem apito, tá? Acontece que esses caras conhecem o terreno ali e tendo galho ou não galho, eu acho que eles achariam a água, tá? Porque não tem nada, não tem física. Força é um assunto da física, tá? Não é um assunto de nenhuma outra pseudoanálise, tá? Força não é assunto, por exemplo, de radiestesia, tá? Força é uma coisa descrita por Newton, tá? Você mede, força é medida em newtons, tá? Então, como força é uma questão física e quando você não consegue fazer experimentos, tá? Então esse negócio não é científico. Vamos ver as perguntas aqui do TikTok, tem algumas. Tem algum artigo sobre isso? Tem vários, procura aí na internet, tem vários. Todos falam, não tem o que fazer, ninguém conhece nada. Tá? Até os que tentam ser a favor, tem um artigo que me mandaram em inglês, falaram, dá uma olhada aí, ó, da sociedade não sei o que dos Estados Unidos, o artigo falava exatamente a mesma coisa que eu falo, não é um negócio científico, tá? Então é muito louco isso. Olá, o Rafael Felipe, mandando boa noite, Rafael, tudo bem? Não existe porque você acha ou porque já tem estudos sobre o assunto. E mesmo que não tivesse, eu saberia que isso não pode existir, tá? Existir isso é da mesma inteligência que existia um elefante que flutua, tá? Não faz sentido. Nós temos leis físicas comprovadas, método científico, tá? Então, não tem como existir uma força tão forte como essa, só poderia ser uma força eletromagnética, tá? Porque é uma força que isso não existe, tá? Nós não temos dipolos elétricos, não tem esse tipo de coisa na estrutura do galho da goiabeira, tem que ser da goiabeira, né? Então é muito louco isso. Paulo mandando boa noite. Alguém me enviou rosa. Marcos fala que é cientificismo. Urquilei diz que é o melhor perfil de física do TikTok. Muito obrigado aí, meu caro. Pra quem não tá entendendo, tá? Eu tô falando desse vídeo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Esse vídeo aqui, ó. Tá um pouco giradinho aqui, ó. Tá? Esse cara aqui que encontra... Diz que encontra água com um monte de geringonça aí, com goiabeira e tal. Ó, esse é nitidamente que é ele que tá girando esse negócio. Quando você coloca isso daí no... Quando você coloca esse tipo de coisa no... Oh, caramba, caiu tudo aqui. Pera aí. Eita. Ixi, caiu tudo. Calma. Calma que agora caiu tudo aqui. Volta pro lugar aqui. Vou voltar. Virar câmera. Opa. Aqui estou eu novamente. Perfeito. Vamos lá. Isso aqui tá ok. Perfeito. Marcos Masliaev diz o seguinte. Estás falando do senso comum e ciência ortodoxa? A ciência física naturalmente tem suas limitações, então não explicará tudo. E qual outra ciência que você teria se não for a ciência física, tá? Para esse tipo de assunto? O que eu percebo é que, no geral, as pessoas não sabem o que é ciência, tá? As pessoas acham que a ciência é um conjunto de afirmações, mas a ciência é uma forma de conversar com a natureza. Então você monta o experimento, tá? E você faz as medições. Então você está conversando com a natureza. Então, se o seu experimento ele não chega nos resultados, tá, da natureza, então tá errado suas hipóteses. Então, a ciência ela não tem que acreditar em nada. Ela mede. Você mede com régua e cronômetro, tá? Então, isso é uma coisa científica, mas eu percebo que o brasileiro, vou falar do brasileiro, mas acho que no mundo deve ser igual, tá? Ele gosta muito do oculto, tá? O oculto, as ciências ocultas que o pessoal fala, tá?
esse assunto conforta o brasileiro, tá? E você pode ver que até as religiões trabalham muito com essa ideia. Até a ideia de milagre é vencer a ciência, tá? Sempre que você vê, por exemplo, eu estudei em colégio católico, então eu conheci bastante a doutrina cristã. Sempre que você vai ver um milagre, é sempre vencer uma lei física. Então, tipo, é o cara que anda na água, tá? Então, assim, puta, tem que vencer. Parece que se não tiver uma ciência ali para ele superar... Agora que eu tô entendendo, tá esquisito. Eita, peraí. Espelhou aqui. Perfeito. Se você não superar uma lei física, parece que o milagre não está comprovado, né? Tipo, então assim, parece que conforta. Existia um lugar onde existe onde existe o oculto, tá? Na nossa cultura, isso faz bem pro brasileiro. Então, quando tem um cara que pega um galho de goiabeira e diz que existe uma força sobrenatural, eu acho que esse é um lugar aconchegante, tá? Para você estar e ficar bem, tá? Acreditando nas suas crenças ocultas. Isso faz bem, tá? De alguma forma pro brasileiro. Outro comentário. Pedro Neves, explicar eu não sei, mas já vi isso na chácara do meu pai. É real isso. Fiz com raios de pneu de bicicleta. O trem movimenta sozinho. Não tem explicação. Gente, se você tiver alguma coisa que se movimenta porque tem água no subsolo, bota um gerador lá, começa a gerar energia, tá? Bola um mecanismo com um engenheiro ali e vende essa energia e fique bilionário, tá? As pessoas acreditam naquela ladeira amendoim que tem lá em Minas Gerais, que o carro sobe a ladeira. Gente, isso é um absurdo, tá? Desculpa, mas é burro o cara que pensa isso, porque se você acredita que um carro consegue subir a ladeira sozinho com o motor desligado, então você poderia fazer uma usina hidrelétrica ali. Você bota uma canaleta, bota a água sobe sozinha, depois você faz um outro caminho para ela descer pelo campo gravitacional, gira uma roda, tá? Um gerador, e ela sobe de novo. Então assim, se você acredita que um carro pode subir uma ladeira com o motor desligado e você não tá bilionário, é porque você é burro, tá? Então, de fato, é burrice acreditar nisso, tá? Então, esses caras encontram a água sim, mas por outros motivos. É que nem um cara que fica apitando com apito ali enquanto a água tá fervendo. O cara apitar ou não não faz a menor diferença para a água entrar em ebulição, tá? Rodrigo 200A, o que admira é existirem muitos seguidores com essa dúvida. Me admira também. Ele provavelmente é um cara aqui das ciências. A ciência, ela tem uma coisa que é o seguinte: a ciência é reproduzível por qualquer um, tá? Quando você encontra uma lei física, você tem uma proposta, você descreve alguma coisa, qualquer um tem que ser capaz de chegar nos mesmos resultados. Isso é ciência, tá? A ciência, ela tira completamente o caráter humano da história, tá? É puramente a natureza. Então, se você fez um experimento, se você chegou numa lei física, tá? E ela for comprovada, se eu mandar essa lei para qualquer pessoa do mundo e falar, se você fizer desse jeitinho, você vai recuperar o mesmo resultado. E funciona, tá? Agora, quando você tem um negócio que você segue rigorosamente o método e tem resultados diferentes, isso não é científico, tá? É isso que significa ser científico. Não quer dizer que a ciência é uma verdade acima das outras verdades, tá? Ela só quer dizer que ciência é ciência, tá? E tem coisas que não são ciência. Só isso, só isso. O Matheus P diz o seguinte: eu consigo fazer isso que o rapaz faz no vídeo. Ele está marcando um poço artesiano para perfuração. Tem gente que... né? O Polaco diz o seguinte: cara, eu não tenho experiência nenhuma e encontrei um veio d'água num lugar que ninguém imaginava. E não foi também, não entendi. Vaz 7503. Só dá para funcionar se a água esteja em movimento. Água parada não funciona. A mão mexe pela força de atração da água. Não existe força de atração da água, tá? Não existe isso. Isso é loucura. Se isso existisse, você cria um gerador na sua fazenda e faz ele ser movimentado pela força da goiabeira e da água.
fique rico, tá? Saia do TikTok e vá desfrutar um mundo maravilhoso. Leve a sua esposa para passar uma lua de mel maravilhosa, tá? Na Itália. Por exemplo, Madalena, onde eu passei com a minha esposa. 99 Eds, todas as pessoas conseguem fazer, eu garanto. Então, se todas as pessoas conseguem fazer, achar água com galho de goiabeira, por que tem que contratar uma pessoa para fazer isso? Então, Gabriel Profírio diz o seguinte: professor, fala sobre a alquimia e as magias ocultas, tá? Que envolve essa área. Olha, é isso. As pessoas gostam do oculto, do horóscopo, tá? Elas acham que isso faz sentido, elas gostam do ocultismo, tá? Isso é um lugar confortável para elas. Essas crenças são gostosas, elas acomodam de alguma forma um monte de coisa que você quer acreditar, tá? Mas que no fundo não faz sentido nenhum, tá? Mas é confortável. A vida é dura, tá? A vida é dura. Então você tem que aceitar as coisas que estão acontecendo com você. É muito dolorido, tá? Então eventualmente é melhor você acreditar em alguma coisa a mais, tá? Agora dizer que você encontra água com galho de goiabeira, tá? É difícil isso, cara. Vamos ver aqui no YouTube. Diz o seguinte. Jackson fala: a radioatividade no início não se entendia, mas existia, estava lá. Queria ver um estudo estatístico pondo em prova a eficiência do método, comprovando o método científico. Já fizeram isso, Jackson. Só procurar na internet, cara, já tem isso, tá? A eficiência estatística desse negócio, quando vai um cientista medir, é zero. Nada funciona, é incrível. É só um físico. Se aparece. Olha, se quando o cara tá com a goiabeira ali, se aparecer alguém que tem cara de físico, para de funcionar. É incrível. Pode procurar, tem matéria da Globo antiga disso daí. Não tem força nenhuma existindo. O que o pessoal tá falando aqui, ó? Não, eu já vou falar só de goiabeira, pessoal. Ixi, ondas sísmicas de baixa intensidade e tal. Acho que não. Professor, é verdade a notícia sobre... Não, hoje eu não vou falar sobre computador quântico. Olá, Lucas Guimarães diz o seguinte. Cara, eu não acreditava nisso. Até um dia meu pai fazendo no sítio que ele tinha. Mas o movimento não era nada parecido com esse. Era algo muito sutil. Você vê, cada um tem uma experiência, entendeu? Agora, a força gravitacional, ela sempre vai acelerar os corpos, tá? A 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas cada um vai ter uma força, tá? Cada um tem um tipo de movimento. Então, isso é papagaiada, né, galera? O Júlio diz o seguinte: fiz um teste, isso realmente funciona, é muito doido. Então por que vocês não vão perfurar poços lá no Nordeste, no meio do sertão, ajudar esse povo miserável aí? Ricardo Santarém diz, claro que é física. Ó, com certeza. Ciclo Pevesgo diz o seguinte: lendo alguns relatos, posso deduzir que pode ser alguma anomalia gravitacional ou a massa d'água exerce alguma... Cara, não existe uma anomalia gravitacional que atinja só o galho da goiabeira, tá? Quando você tem uma força gravitacional, ela atinge a matéria, tá? Se o galho da goiabeira enverga, os braços envergaria, a cabeça do operador envergaria. Então, não existe essa anomalia gravitacional localizada, tá? Ela tem que ser igual para todo mundo. O Ingeproj aí é uma anomalia, sim, existem muitos estudos. Olha no Google Acadêmico. Com certeza, cara. Com certeza. Cara, olha só. Eu não tô falando, tá? Que uma anomalia gravitacional... O que é uma anomalia gravitacional? Você ter uma variação do campo gravitacional porque no subsolo existe alguma coisa diferente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do cara que pega uma forquilha de goiabeira, tá? Ele pega uma forquilha e a forquilha vira. Não existe isso. Não existe intensidade gravitacional, tá? E direcional para movimentar um negócio que está a 30 centímetros da sua cabeça e não movimentar você. Tá?
tá? É isso que eu quero dizer. Anomalia gravitacional é uma coisa que se utiliza até para encontrar gás e petróleo, tá? Tem sensores quânticos hoje que estão sendo construídos para encontrar esse tipo de anomalia. Basicamente, se você pegar e calcular o tempo que uma bolinha leva para cair, tá? de uma altura determinada, tá? Você faz isso com laser, você consegue calcular esse tempo, tá? Isso é um sensor que mede gravidade. Esse é um tipo, tá? Você consegue ver que existe ali embaixo do subsolo, pode existir argila, pode existir algum metal de interesse, não é isso que eu estou falando, tá? E em vez de ser 9,82 metros por segundo, é 9,83 ou 9,84, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de envergar uma forquilha, tá? Isso aí é a piada, cara, não seja piada aqui nos comentários, velho. E eu não sou um louco, tá? Eu sou um físico, tá? Eu sei o que eu estou falando. O Rodrigo Braga diz o seguinte: isso se chama radiestesia e é 90% mais eficiente que qualquer outro método científico de encontrar a água. Vai um pouco de explicação do vídeo já. Espera aí que ele vai explicar aqui o que ele fala. Bom, olha só. Eu não conheço, tá, esse assunto de radiestesia. Nunca. O que já me tentaram falar como vendendo como ciência, eu já fechei as portas porque não é ciência. Mas o que ele falou aqui no comentário é interessante. Ele falou, olha, isso se chama radiestesia e é 90% mais eficiente que qualquer outro método científico. Se ele está falando isso, afirmando que radiestesia não é ciência, beleza, tá? Pode ser, como eu disse, um milagre. O cara encontrar água, pode ser uma manifestação da Nossa Senhora, pode ser uma manifestação de Deus no operador, tá? Mas não é uma manifestação da quinta força da natureza, que é a força da goiabeira. Certamente isso não faz sentido. O Guilherme Andrade tá dando risada ali no YouTube, falando, calma, o foco dessa live está nas goiabeiras. Cara, o assunto aqui é goiaba, cara, fruta brasileira. Aliás, é uma fruta maravilhosa a goiabeira até, mas eu acho que tem uma legislação que se você plantar uma goiabeira, por ela ser uma fruta nativa, você tem problema se você arrancar essa goiabeira, tá? Acho que por lei você não pode tirar. Rodrigo Braga diz o seguinte, por incrível que pareça, é menos eficaz. Tá? Você veja que não existe um debate sobre a aceleração gravitacional, debate do resultado científico, é só debate do resultado dessas coisas esquisitas, né? Mas tudo bem. Males do Ego Júnior diz o seguinte, é utilizado um galho de figueira, agora já mudou, não é mais goiabeira, é figueira. É uma técnica usada no interior, qualquer um pode fazer, não é nada de paranormal, provavelmente existe alguma explicação científica, tá? Da mesma forma que algumas pessoas podem sentir dores e prever o tempo, algo do tipo. Tem essa questão, quando o cara amputa uma perna, o cara sente o membro amputado, ou quando o cara tem uma fratura, quando vai mudar o tempo ele sente a dor, sei lá, talvez isso tenha alguma explicação, não sei. Agora o ponto é que agora já não é mais goiabeira, é figueira, né? E é científico, cara. É muito louco isso. Mas veja só, pra mim tanto faz o que vocês acreditam, tá? Vocês acreditam no que vocês quiserem. Pra mim não faz a menor diferença na minha vida. O ponto é que eu tô dizendo aqui como um físico, tá? Essas pessoas que estão falando que é científico provavelmente nunca assistiram uma aula de ciência, não sabe o que são as leis de Newton, tá? Devem ser pessoas legais, trabalhadoras e honestas, mas nesse assunto, tá, não dá pra dar um minuto de atenção, porque é loucura, é loucura. Olha lá, Ronito Júnior. Eu achava que era uma coisa de desenho animado até eu mesmo testar um dia. E o galho puxa para baixo com uma força absurda a ponto de quebrar o galho. Pois então, você tem que fazer um gerador com isso, cara. Você pega ali, monta umas alavancas e faz esse negócio ficar girando e puxando com forças absurdas, que você cria um gerador de energia infinita, tá? A Jean Honey diz o seguinte, minha vida toda não vi um cara desses errar, quem sabe? Quem vai saber, né? Eu acredito que eles não erram, tá? Porque são caras, como eu disse, são caras que são mateiros, tá? Eles conhecem o terreno, eles sabem onde vai acontecer e você pergunta pro pessoal, pros geólogos, eles falam,
O Brasil tem um aquífero Guarani, cara, entendeu? Então assim, se você cavar fundo, você vai achar água. Dependendo do estado que você tá, você sempre vai achar. O verdadeiro diz o seguinte: eu não acreditava, teimava e tirava sarro de quem fazia. Até eu fazer com cobre e funcionar todas as vezes, o que me irritou muito por eu não aceitar. Olha só, quem tá no TikTok não tá vendo as perguntas, tá? Mas quem está no YouTube está vendo. Então se você for pro meu canal no YouTube, Econofísico, o link tá aqui na descrição, tá, desse canal, vocês vão ver, eu tô mostrando os comentários estão públicos, tá? Então assim, agora não é mais goiabeira, agora é cobre, já foi figueira, entendeu? Cara, isso é loucura, vai ao infinito isso, entendeu? Vai ao infinito. Aí vem o cara que nunca assistiu uma aula de, não sabe nem as leis de Newton, tá? Não sabe fazer uma medição, fala, você não sabe o que é ciência, tá? Olha lá, vamos ver as perguntas. Um galho desse é um gato. E um gato é uma fórmula para energia infinita. Você amarra o galho atrás do gato e vira. Pode ser, cara. Vira um gerador. Professor, o que te fez se apaixonar pela sua área? A física é muito encantadora, né? A física, ela não mente para você, cara. Então, assim, o que me fez me apaixonar por física foi ela ser verdadeira, tá? Matheus do YouTube perguntando se eu vou ler as perguntas. Eu tô lendo, Matheus, tá? Tô lendo aqui. Inclusive o Guilherme Andrade está dizendo que a goiaba é a quinta força da natureza. Com certeza, tá? Agora, já acabaram... Eu tô lendo os comentários aqui porque eu não consigo ler no dia a dia. Eu falei, não, vou deixar para ler ao vivo. Eu já descobri que não é só goiaba, tá? Tem a figueira e cabo de cobre também. Então, é uma loucura. Vamos lá. Olá, Wesley Conenblack ou Conenblach. Boa noite, Econofísico. Poderia mandar um salve para meu amigo Freitas e João Marcelo? Um abraço, um salve para vocês todos. O Fábio está dizendo que o propósito da goiabeira é dar goiabas, tá? Tá certo. A goiabeira dá goiabas, não tem que ficar caindo em dilemas e picaretagens. Central Tradutor. Não existe energia infinita por causa da natureza da informação. Não existe energia infinita por causa da natureza da informação ser entrópica. Natureza da informação ser entrópica. Isso significa que não tem energia infinita? É uma possibilidade, mas não é toda, né? Porque você pode ter esses geradores de energia infinita que eles não violariam a segunda lei da termodinâmica, tá? Mas eles também não podem ser que não violem a primeira lei, tá? Ou a lei zero, tá? Então você pode... Eu sou físico e matemático. E minha pesquisa agora é em computação quântica. Vamos ler outra pergunta aqui. Silvano Campos. Eu consigo. Rapaz, é show. Sinto uma força grande para baixo. Consigo sentir algo diferente. Deve ser uma delícia a sensação de você achar água com galhos de goiabeira, né? A espécie humana acabou de chegar no YouTube. Jonas Gomes Ribeiro diz o seguinte: isso é verdade, os antigos faziam isso para achar água. Isso é muito famoso no interior. O Ricardo Portela, o fato é que funciona. Não caberia em estudo nessa obscuridade científica, entre aspas. Pois a ciência deveria explicar fenômenos da natureza, né? O pessoal... criticar a ciência, tipo, é que nem a galera que quer criticar alguma coisa, né? Eu quero ser contra o sistema. Qual o sistema? O sistema solar, o sistema capitalista, qualquer tipo de sistema. Então sempre tem os caras que são revoltados. Dizem a ciência, né? A ciência que está fazendo a gente se comunicar nesse exato momento, tá? Né? Se não fosse a ciência, a gente estaria frito, a gente não conseguiria estabelecer nenhuma linha de comunicação, muito menos pela internet, tá? O Rezende diz o seguinte: pode não ser científico, mas funciona muito bem. Lá no sítio foi a forma que encontramos a água, depois de várias tentativas frustradas. Olha só, depois de várias tentativas, quando você encontra água, você encontrou, você não vai fazer mais nenhuma tentativa. Na última eu encontrei, é claro. Na última você encontrou, porque você não ficou furando mais. Tá, então, depois de furar N vezes, ele encontrou.
a água dele, ok, e falou que deu certo? Ou será que ele fez várias tentativas sem o galho da goiabeira? Ele testou todos os lugares que não dava certo e, por sorte, ele colocou o galho da goiabeira junto com o último lugar que faltava furar e ele encontrou. É muito legal. Matheus, no YouTube. Sou biólogo, mas estudo biofísica no DOC. Desculpa. Sou biólogo, mas estudo biofísica no DOC. Ensino da física sem compreensão de cálculo fez não gostar de física. Hoje entendo um pouco, mas está abrindo um mundo. Tá escrito ruim aqui, mas ok, entendi. Muito obrigado, Matheus. Guilherme Andrade aqui no YouTube. É verdade que para criar uma torta de goiaba, primeiro precisamos criar o universo? Olha, essa é uma pergunta que cabe aqui hoje, hein? Vamos pensar. Espécie humana, meu Deus, como as pessoas se enganam e se deixam enganar com como resolver isso? Não tem como, elas querem, tá? Eu tava vendo esses dias atrás, sempre aparecem uns vídeos de coach. Tem um cara muito louco aí que tava saindo na porrada com os caras que iam assistir lá a seita dele, o espetáculo dele. Sai no braço com a galera e a galera vai lá pra assistir ele, entendeu? Tá bom. Radiestesia, radiação mais energia, pode... Bom, não é científico, tá? Outro dia eu tava no almoço, chegou um cara... Puta, quando o cara pergunta o que você faz, aí eu falo que sou físico. Hoje eu não deixo mais isso acontecer. Uma vez, isso foi no France Café em Sorocaba, eu tava com uma pessoa... E aí chegou o cara e falou o seguinte: tudo bem, eu tava com uma camiseta da física da Unicamp, tá? E tinha as leis de Maxwell escrita aqui nas costas. Era uma brincadeira assim, tava escrito assim, ó, Deus disse, aí tinha as 4 equações de Maxwell e aí embaixo, e assim se fez a luz. Porque as equações de Maxwell são as equações que permitem a descrição do eletromagnetismo. Aí ele veio assim, o dono do France Café lá, viu, são as equações da física quântica aí, né? Não quis ser rude, né? Falei, sim, não tem, é física clássica, tá? Mas tudo bem. Sei lá quem que é esse cara, né? O cara foi legal. E vem cá, eu quero falar com você um pouco. Eu estudo apometria. Se alguém já ouviu falar de apometria, o cara me apurrinhou, cara, a noite inteira. Que essa história de apometria. E, pô, esse negócio de ser gentil, sabe? Não querer cortar a pessoa. Putz, ele estragou minha noite inteira. Aí outro dia eu fui num almoço, encontrei um cara que era radiestesista, tá? Não, porque você sabe que no universo é tudo energia magnética, e eu ouvindo essas groselhas, sabe? Hoje eu não deixo mais, tá? Hoje quando vem alguém falar que tudo é energia, eu falo o que é energia para você, como é que se mede a energia, qual o valor da energia, tá? E tudo não é energia. O que você acha que é tudo? Eu confronto agora, porque é muito chato. Esses caras, o conhecimento deles não é um conhecimento de física, não é um conhecimento científico, tá? E eles precisam ser humilhados para se colocar no lugar deles, porque você fala, não, muito obrigado, não me interessa por esse assunto. Não, ele vai continuar, cara. Até você mostrar que ele não sabe absolutamente nada, que ele está passando uma vergonha mastodôntica, aí ele vai atender o telefone e desaparece. Geralmente é sempre assim. Esse negócio de apometria era poder das pontas, nem sei o que era, uma doideira que não faz sentido nenhum, não tinha pé nem cabeça, sabe? Essa galera que pega um monte de conhecimentos espalhados e acha que está montando alguma coisa que faz algum sentido, não faz nenhum, tá? Vamos ver aqui no... O Gilberto diz o seguinte: cara, você é um doutor, em vez de tirar sarro da ignorância, explica os métodos corretos e como funciona, como gravimetria. Gilberto, o meu canal eu falo isso o tempo todo, eu não estou tirando sarro, eu estou comentando os comentários. Agora, se você está ofendido, você pode ir embora, cara, tá? Eu estou há anos fazendo vídeos aqui, não cobro R$1 para nada, todos os meus cursos no meu site econofisco.com.br, todos são gratuitos. São cursos que vocês não terão acesso em português, tá? Só no meu canal.
Tá? Então, assim, eu ensino computação quântica quando ninguém estava falando de computação quântica, cursos gratuitos. Eu faço os vídeos para o YouTube, eu traduzo física quântica, tá? Então, cara, você está completamente enganado. E eu não estou tirando sarro, eu estou comentando. Agora, se eu estou comentando uma piada, tá? Piadas são engraçadas. Vamos lá, vamos mais. Rodolfo Nascimento. Esse ainda é a principal técnica para se marcar poços no interior. A pessoa que marca o poço só recebe se der água suficiente. Informação nova, vamos coletando. Olá, Robertson Brain. Eu sou um cara cético, gosto da ciência, mas meu tio me ensinou a usar isso. Talvez seja o mesmo lance do jogo do copo. Alguém comentou do jogo do copo aqui no começo da live, tá? O Kelson JS diz: Econofísico, faz o teste com arame fino. Há uma força que faz os arames virarem em alguns pontos. Se é água, eu não sei. A Kaique diz o seguinte: Rapá, trabalhei furando poço. Cansei de achar água com forquilha de goiabeira. É interessante, cara. Mas quando você põe um físico perto, para de funcionar. A gente deve ter um campo, né? O físico ele tem um campo que ele cancela todas as forças eletromagnéticas, tudo. Quando chega um físico, nada mais funciona. É impressionante, cara. O Sadagu 1 diz o seguinte: já fiz com galho, realmente dá certinho. O Vaz 7503. Eu não sou profissional nessa área, porém consigo achar água com vara de amoreira. Agora nós temos a amoreira, a goiabeira, pedaço de cobre, pedaço de arame e figueira. Você vê que está aumentando. Arame de cobre também. A vara faz uma grande força na vara. Ele está falando isso aqui. O trem de truta diz: já usei, funcionou. Agora não sei porquê. O Ayrton Bayer diz o seguinte: o lençol freático tem dezenas de quilômetros de extensão. Tá? O Cucado Guga: ainda perguntam se é real ou não. Isso já foi desmascarado há décadas. Gilberto Sade diz o seguinte no YouTube: como a computação quântica pode ser aplicada para resolver problemas? Álgebra tensorial? Não. Jefferson perguntando se eu tenho curso. Vai no meu site lá, www.econofisco.com.br. Vários cursos gratuitos, todos eles. Rodrigo, é o seguinte, tem vários canais, tem vários vídeos no meu YouTube que eu falo sobre, aqui no YouTube eu tenho playlists de computação quântica, tá? Elas são muito técnicas, mas eu acho que no meu Instagram vão ter vídeos mais com essa sua dúvida, tá? Mas eu posso fazer uma live, tá? Sobre computação quântica esse final de semana, se vocês quiserem, pra gente discutir um pouco mais. Pode ser um negócio interessante. Rodrigo Andrade, falando sério, você acredita ou acreditou em alguma teoria de conspiração? Guilherme, eu já acreditei em alguma, com certeza, cara. Eu não consigo me lembrar de alguma aqui mas eu já acreditei, acho que no começo da internet, né? Eu tenho mais de 30 anos, então no começo da internet a gente sempre via algumas teorias de conspiração e a gente acreditava, tá? O chupa-cabras, eu era criança, eu acreditava. Mas hoje em dia, não acredito em absolutamente nenhuma teoria de conspiração, tá? Mas quando eu era criança, sim, quando eu era mais novo, posso até ter acreditado em alguma coisa aí, até uns 10 anos, talvez uns 10 anos atrás, talvez eu tivesse acreditado até em alguma coisa. Hoje, eu não acredito em mais nada, cara. Vamos ver aqui o TikTok. Se eu já estudei álgebra tensorial, sim, é necessário para se formar em matemática e você usa na relatividade geral e também na computação quântica e também na física quântica, tá bom? Fábio, professor, pretende estudar algo na área da química ou de engenharia? Cara, na química não, tá?
Porque eu acho química muito difícil, tá? A química é muito difícil. A química é muito complicada, cara, tá? Ela tem a forma de você estudar química, ela tem muito conhecimento catalogado, tá, cara? Então eu acho muito difícil. Se eu fosse entrar para uma área da química, seria em química quântica, tá? Usando a computação quântica. Mas a engenharia é uma coisa que, de repente, eu tenho muita admiração pela engenharia. Eu curto demais engenharia, acho os engenheiros sensacionais. Admiro muito, tenho primo engenheiro, pai engenheiro, cunhado engenheiro. Então, tio engenheiro, então assim, eu acho amigos, meus melhores amigos. Então assim, cara, eu curto demais engenharia, tá? Não sei se eu vou ter tempo para estudar engenharia em algum momento da minha vida, mas se eu não precisar trabalhar mais, quem sabe um dia, cara, eu faria com o amor do mundo, cara, faculdade de engenharia e medicina. Se eu ganhasse na Mega Sena, amanhã eu estaria prestando vestibular para medicina e certamente faria engenharia. Faria engenharia qualquer engenharia em menos de 3 anos. Isso não tem nenhuma dúvida. Acho que se eu não tivesse que trabalhar, acho que até eu posso arriscar que em 2 anos e meio eu me tornaria engenheiro de qualquer área, tá? Porque eu sou formado em física e matemática, então o começo da faculdade de física, de engenharia é física e matemática, e não preciso fazer nenhuma matéria, então seria muito rápido. Computação quântica eu vou falar outro dia. Queria, o LV Alencar, queria fazer física, mas não tem próximo de onde eu moro. Aí eu vou fazer ciência da computação mesmo. É um curso sensacional. A minha esposa tem 2 formações também, tá? A primeira dela é cientista da computação. E essa semana eu tava achando, a gente vai ganhar neném, né? Então nós estamos jogando fora algumas coisas para liberar espaço. E aí eu tava pegando os materiais da faculdade dela. Cara, ela aprendeu, puta, muita física, meu. Os eletromagnetismos, sabe? O que eu nem achava que existia isso em ciência da computação, que o cara nem precisava aprender isso. Bom, aprendeu física pra caramba, cara. Então, assim, eu até fiquei meio orgulhoso dela, porque ela nunca me falou disso, né? Que ela aprendeu eletromagnetismo, lei de Gauss, tá? Curso de ciência da computação, impressionante. Então você vai aprender bastante. Mateus, isso da vara virar quando sente a água é a mesma coisa que acontece no tabuleiro de Ouija. Deixa eu perguntar, o que é tabuleiro de Ouija? Pera aí, vamos ver. Pelo nome parece ser coisas do além. Tabuleiro de Ouija. É aquele tabuleiro lá que a gente vê em filme, né? Que você arrasta. Eu não acredito nisso, mas de qualquer forma, se for da mesma natureza, não é ciência, né? Aí é paraciência ou parapsicologia, tá? Mas não é científico, porque não dá para ser testado, tá certo? Priscila diz, que homem apaixonado. Eu sou totalmente apaixonado. Que mais? Vamos ver aqui. Márcio diz o seguinte, sou engenheiro mecânico e tive muita dificuldade em física, será que seus cursos podem me ajudar? Não sei, tá? Não sei, porque meus cursos são meio loucos, cara. É curso de econofísica, precificação de opções, computação quântica, tá? Tá tudo lá, tá tudo gratuito, cara. Dá uma olhada lá, vai no meu site econofísico.com.br. Não são cursos de física e matemática comuns, tá? Isso já tem. São coisas mais pauleiras, tá certo? Então, difícil. O Caio Melo fala o seguinte, ó. Vai a campo fazer um teste com a forquilha de goiabeira, um pêndulo e 2 pedaços de arame grosso em ângulo de 90 graus na madeira furada. Então esse foi o mais científico, porque ele falou exatamente como tem que ser feito. Forquilha de goiabeira, um pêndulo e 2 pedaços de arame grosso, tá? Com ângulo de 90 graus na madeira furada. Esse foi o melhor, cara. Eu gostei desse. O Júnior Almeida diz o seguinte, que as raízes têm atração magnética pela água, isso é certo. Agora, eu não sei se tem relação com isso. Atração magnética, as raízes, ela vai ter uma osmose lá, pode ser que tenha alguma atração elétrica, mas, bom, pode ser, né? A água é um dipolo,
Pode ser que tenha alguma coisa ali. É bem possível que tenha uma atração magnética ali. Mas eu acho que não seja isso o que faz o movimento que faça a água entrar pelas raízes. Pode ser diferença osmótica mesmo, de concentração de potencial. Ó, o Doug Funny aqui, ó, diz o seguinte, que é verdade esse método, inclusive com ouro também, e que ele ficou rico assim e agora tá aposentado. Só faltou ele falar que tá vendendo o curso, né? Faltou isso. Mateus diz o seguinte, mas a ciência explica assim, o tabuleiro de Ouija, tá? São movimentos subconscientes realizados pela pessoa. A pessoa induz resultados de acordo com a expectativa. Bom, só se for isso, né? A ciência explica nesse sentido. É a pessoa que está escolhendo a letra que ela vai pôr no tabuleiro dela ali. Então sim, a ciência explica. Qualquer explicação é a pessoa que está movendo a peça por vontade própria, tá? O além nunca funcionou. Quem é mais novo aqui não tá ligado nisso, mas nos anos 90 tinha o programa do Ratinho e sempre ia lá no Ratinho o Padre Quevedo, que era um figurão lá, ele era padre e ele era parapsicólogo e ele tinha um sotaque maravilhoso, acho que ele era, sei lá, de algum país do leste europeu, e ele ficava quebrando todo mundo, cara, é impressionante. Todos esses caras que iam lá com algum ocultismo lá, nunca funcionava perto do Padre Quevedo, tá? Era incrível, cara. Inclusive o Henrique Cristo lá ia lá, era muito bom esses programas de auditório dos anos 90. Vi um vídeo que mostra uma bola de raios, uma explicação, fala que é um raio globular. Tem um vídeo que mostra um tal do raio globular atravessando uma linha férrea, tá? Aquilo ali é CGI, tá? Inclusive o cara que fez isso tem um vídeo no YouTube falando por que ele fez isso. Foi baseado num jogo que ele jogava no computador. Agora, essa história de raio globular, eu não sei o que é isso, tá? Mas eu lembro quando eu era criança de ver uma matéria no Fantástico falando deles. Eu desconheço, tá? A baixa atmosfera, um negócio que sai andando assim, transforma... Porque essa dissipação de energia, ela precisa tá saindo da onde essa energia, tá? Me parece que é uma instabilidade muito longa de energia para durar tanto tempo e emitir tanta luz e barulho, tá? Então eu não tenho nada para falar desse assunto. Eu realmente desconheço esse assunto, tá? Talvez algumas... Bom, eu não tenho o que dizer, tá? Porque as pessoas falam de raio globular, mas elas não definem o que é o raio globular. O que é o raio globular? É uma luz? Ou é uma bola que sai andando? Porque se for uma luz, tá? Em fazendas acontecem isso, quando você... em lugares que tem decomposição orgânica, tá? Você tem ali, às vezes a emissão de gases, metanos, às vezes você tem um acúmulo de carga elétrica, tal, mas um raio que sai andando assim, eu não conheço isso, desculpa. Para mim, tecnicamente, em baixa atmosfera isso não faz sentido, tá? Em alta atmosfera eu já não sei porque eu não conheço a dinâmica lá. Pode ser que tenha, as nuvens formem ali uma indução capacitiva, não sei, tá? Mas certamente em baixa atmosfera não consigo entender isso, tá? Aliás, nunca nem vi o fenômeno. Einstein falava que engenharia era gambiarra da física. Eu já ouvi falar, não, o Einstein não falava isso, não é possível que o Einstein falava isso. O Einstein ele tinha patentes de geladeiras, tá? Ele teve uma patente comprada inclusive pela Electrolux, que é uma empresa suíça. Então, o pai dele era engenheiro, tá? Então ele tem até patentes de geladeira, sabe com quem? Com o Szilard. O Szilard foi um físico que escreveu a carta junto com Einstein, recomendando os Estados Unidos a construção da bomba atômica, antes daquele cara do bigodinho fazer. Bom, é isso aí. O que mais temos aqui de perguntas? Professor, pede pro pessoal usar a vara de vibranium ou adamantium. O resultado é mais preciso. O adamantium eu conheço. Vibranium eu não conheço. É isso aí, pessoal. Bom, galera, acho que eu vou deixar a live por hoje. Tem muitos comentários aqui. Tem pelo menos 107 comentários. Eu vou fazer comentários de outros vídeos, tá? Amanhã eu posso pegar um outro vídeo. Tem um vídeo muito bom que a galera tá ficando muito louca lá comentando. É impressionante, cara. Olha, isso só me mostra que é muito fácil ganhar dinheiro, tá? Desde que você seja um malandro, tá? Porque as pessoas, elas querem o ocultismo na vida delas. Isso preenche uma lacuna.
das angústias que a vida nos traz, tá? E são muitas. E para as pessoas isso é importante, tá? Mas eu acho que isso não é frutífero, porque isso é uma enganação. Tá? Então, o papel que eu posso fazer aqui é mostrar que isso aí não faz nenhum sentido, é mostrar o caminho, tá? Mas é a escolha de cada um, tá? Cada um escolhe o que quer. Para mim não faz a menor diferença o que você acredita ou não, tanto faz. Tá? Se você está falando que isso é ciência, tanto faz. Isso só mostra que o seu papel na ciência é zero, é irrelevante, tanto faz. Se você acha que isso é ciência, é porque você não sabe o que é ciência. Tá? Então, você não vai ter nenhuma relevância nesse assunto. Tá? Você nunca vai participar de alguma coisa importante de ciência porque você não sabe o que é ciência. Tá? Então, não faz diferença você acreditar ou não que essas coisas ocultas são ciência. Tá? Mas eu gostaria que vocês não acreditassem. Tá? Porque eu sei que vocês estão sendo enganados, tá? Quando acontece esse tipo de coisa. Eu não estou falando que tudo que existe é explicado pela ciência, tá? Eu só estou falando que tem coisas que não são científicas, tá? E quando você tem comportamentos que envolvem trocas de forças, tá? E você diz que é troca de força, mas não é científico, não tem como. Força é um conceito científico. A força pode ser medida, tá? As forças, geralmente as forças estão associadas a trocas energéticas que podem ser medidas, tá? Então não faz sentido algum existir algum tipo de força que não é científica, tá? Agora, no caso do senhor da goiabeira, eu estou sendo bem honesto aqui agora com vocês, tá? Eu acredito que eles saibam onde tem a água por experiência, por o cara é um mateiro, etc e tal. Mas me dando o benefício da dúvida de que de fato a madeira cai para baixo. Se o cara não for um picareta, só um milagre explica isso. Está acontecendo dentro da cabeça dele e ele está virando as mãos. Tá? Acontece que é um milagre ultra seletivo, porque quando você põe um físico perto, o físico é um colapsador de milagres. Incrível, mas nada funciona. Pessoal, eu vou encerrar aqui, vamos só para terminar aqui, ó, o Arnaldo Galante diz o seguinte: você já leu alguma coisa, algumas pesquisas sobre ayahuascas e outras plantas enteógenas na neurociência, o efeito delas sobre a célula do corpo? Não, nunca li. Mas eu sei que dá um barato louco, mas nunca li nem usei. É isso aí, pessoal. Para terminar, o Fábio agradecendo a live. Obrigado, Fábio. O GTR dizendo que tem uma tese que o universo físico é sustentado por um universo não físico. Muito bom, parabéns. Tenta transformar isso em ciência, cara. Tenta trazer essa metafísica para física. Isso é metafísica por enquanto. A metafísica está além da física, né? Então você tem um universo que é sustentado por algo que não é físico, então é metafísico, está além da física. Tenta ver se tem uma conexão com a física e bola um experimento, tá? Para tentar medir alguma coisa. Quem sabe temos aqui com o GTR 5758 a nossa nova esperança, ou a única esperança de um prêmio Nobel aqui no Brasil. Cavaleiros, eu agradeço a presença de vocês, tá? Amanhã eu volto com mais comentários intrigantes aqui do TikTok. Nos vemos. Obrigado aí, pessoal do YouTube. Encerrando aqui também.